Que bom estar aqui com você novamente para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero conversar com você a respeito de um comportamento que algumas pessoas têm, ou talvez eu poderia dizer, chamar até de uma crença, enfim, seja lá qual o nome for. Mas é algo que algumas pessoas têm, mas a origem não é de agora. A origem é de muito tempo atrás. Não sei quanto tempo, mas eu sei que desde muito tempo atrás o ser humano tem o hábito de homenagear os ancestrais ou um ancestral específico, dando o mesmo nome para o filho ou a filha. Antigamente era mais comum, né? Tanto que antigamente na família havia ali o primeiro, segundo, o sobrenome filho, né? Quando era exatamente o mesmo nome do pai. Então, se o nome era José Pereira, o nome do pai, e houve ali o movimento de homenagear o filho com o mesmo nome, então o filho teria o nome de José Pereira Filho. Enfim, talvez um avô que se chamou João, e então vem um filho e esse neto é chamado de João. Outras vezes, outra variante que eu já vi, ali na sequência dos filhos, por vezes teve aqui um filho que morreu, e suponhamos que esse filho chamava Francisco, e por algum motivo ou de alguma forma esse filho em algum momento morre, falece. Então, um filho posterior, seja o seguinte ou em algum lugar aqui da ordem dos filhos, os pais, na intenção de homenagear, colocam o nome de Francisco também. Olha só, antes de eu prosseguir aqui a minha análise, eu quero dizer para quem olha para isso com bons olhos, que, ok, eu compreendo a intenção da homenagem que tem nesse hábito da humanidade. Sim, tem o aspecto da homenagem, né? Então, se um neto recebeu o mesmo nome do avô, com certeza os pais dessa pessoa queriam muito homenagear aquele avô. No sentido de que aquela pessoa, ela era importante, aquele avô, ele era importante. Vamos deixar isso como um ponto pacífico, tá? E ok, fato, existe esse aspecto. Entretanto, eu quero colocar aqui alguns aspectos que ficam ocultos nas famílias que têm esse hábito. Porque na constelação, quando a gente vai realizando constelações, e não só na constelação, mas no atendimento de psicologia também, inúmeras vezes a gente chega à informação de que foi traumático para o filho receber o mesmo nome, foi traumático para o avô para o neto receber o mesmo nome do avô, foi traumático para aquela pessoa receber o mesmo nome da tia, o mesmo nome do irmão ou da irmã que faleceu, enfim. Fato, gente, talvez você não vá concordar com o que eu estou dizendo aqui, mas eu gostaria só de argumentar que eu estou falando de fatos. Eu estou falando de algo que na vida de muitas pessoas isso é traumático. Pode até ser que na vida de algumas pessoas não gere trauma, tá? Sempre tem essa possibilidade.
Mas por que gera trauma? Bom, vamos imaginar que uma pessoa recebeu o nome do avô, né? Os pais queriam homenagear ali aquele avô, materno ou paterno. Só que ao longo da infância dessa pessoa, as pessoas iam se referindo, iam contando histórias daquele avô. E vamos supor que nem sempre essas histórias eram positivas, e principalmente quando as histórias que essa criança vai ouvindo de alguém com o mesmo nome não são histórias positivas, não são histórias... Na verdade, eu vou mudar o termo aqui. São histórias que têm uma desordem ali de pano de fundo. Então, certamente, essa criança vai se emaranhar nas desordens desse ancestral que foi homenageado. Eu me recordo de algumas situações em que uma criança foi homenageada com o nome de um irmãozinho ou uma irmãzinha que havia nascido antes e que faleceu. Olha só, tem algo pulsando tanto a nível de energia, quanto de fato tem uma dor ali naquele pai e naquela mãe que perdeu aquele filho anterior, enfim, que morreu. E quando vem um bebezinho, nasce, pega e recebe o mesmo nome. Então, tem todo um emaranhamento de dor aqui nisso que esse bebezinho recebe. Fora quando, não é raro, a família segue adiante com todas as histórias. Me recordo especificamente da história de uma pessoa, nessa situação, né, de um irmão ou uma irmã que faleceu e depois essa pessoa nasceu e recebeu o mesmo nome. A mãe contava as histórias repetidas vezes. Tanto a história da morte daquela pessoa que não ficou, quanto eu me recordo que também havia histórias de abortos. E aí, essa criança, ela vai ouvindo tudo isso. E quero só esclarecer aqui que a gente está falando da infância. Eu estou aqui falando da criança na infância, ou seja, um cérebro em desenvolvimento. Como que essas histórias chegam até essa criança e como que essa criança interpreta essa história. Se é uma história contada com dor, certamente essa criança vai emaranhar ali naquele lugar de morte daquele irmão ou irmã. Certamente vai emaranhar com esse avô, principalmente vamos supor que é um avô materno e a mãe tinha ali uma devoção por esse pai. Então perceba bem que esse filho recebe o nome do avô materno, mas teve ali por parte da mãe, mesmo que ela não perceba, mesmo que seja inconscientemente, uma energia de morte, uma dor que pulsa ali. Aquela ferida ainda não está completamente cicatrizada. E a criança está ali absorvendo e sentindo tudo isso. E como que isso vai ficando registrado ali na mente da criança ao longo do desenvolvimento dela e como que ela vai levar isso para a vida adulta dela? Geralmente, na vida adulta, ela vai ter dificuldades muito grandes. Principalmente por quê? Porque é um lugar de morte. Afinal de contas, aquele avô já faleceu e representa a dor
para o pai ou a mãe. A determinada tia já morreu, o irmão faleceu. Agora, algumas vezes essa homenagem ela é feita com a pessoa em vida ainda. E aí? Não é um lugar de morte, mas ainda assim pode representar para a criança, veja bem, eu estou dizendo, pode representar para a criança um lugar que não é bom para ela. Porque afinal de contas, vamos supor que seja o avô. A criança recebeu o mesmo nome do avô materno, mas o avô ainda está vivo. Essa criança, emocionalmente falando, ela vai ouvindo referências desse avô que ainda é vivo e ela vai, peraí, o avô chama João e ela também, a criança também chama João. E ela vai ouvindo aquilo, o João, o João, o João, o João. Então a criança ela vai ter uma tendência muito grande de se moldar muito à semelhança desse avô, repetindo hábitos, repetindo decisões, repetindo um padrão de comportamento, de adoecimento. É claro que também tem aí a repetição no aspecto positivo, tá? Mas aqui a minha intenção é só alertar para o aspecto aí da repetição, para o aspecto do estar nesse lugar que é do outro. E o mesmo nome para a criança vai trazer esta permissão, esse movimento para vivenciar um lugar semelhante àquele da pessoa da qual ela recebeu o mesmo nome. Bom, repetindo, isso sempre vai significar problema para a pessoa que recebeu o mesmo nome? Não. Talvez você esteja aí me ouvindo e seja o seu caso e para você é ok. Para você foi muito positivo. Ou para você foi indiferente. Ok, maravilha, que bom, fico feliz. Entretanto, aqui o meu alerta para os pais, principalmente, é porque tem aí a possibilidade de não ser bom. E essa possibilidade, ela é alta, ela não é pequena. Ok? Bom, é uma reflexão. Vamos trabalhar a autonomia. Autonomia, então, que tal dar um nome só da pessoa? Ou, mesmo que seja um nome que é só dela, né? Porque, afinal de contas, os nomes não são propriedades, mas que pelo menos não tenha um significado maior, que não tenha um risco de um significado maior. Eu me recordo que quando eu fui escolher o nome da minha filha, eu e meu marido, a gente fez um acordo, bem no início da gestação. Se fosse menino, ele escolheria o nome. Se fosse menina, eu escolheria. Claro que com a aprovação do outro, né? E como foi uma menina, então eu escolhi o nome. E eu tinha 3 nomes na minha mente desde sempre, que era Luísa, Clara e Laura. Bom, Laura, eu tenho uma tia que se chama Laura. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, talvez eu até descartaria. Porque, ó, o nome Laura, ele é muito próximo para mim. É uma tia materna, é irmã da minha mãe, e a hora que eu falo, até sinto, tem uma proximidade. Então, não seria, a partir dessa reflexão de hoje, uma boa possibilidade. Clara, não tem ninguém na minha família, nem na família do meu marido com o nome Clara. E Luísa, na época não tinha ninguém que se chamava Luísa. Até atualmente
tem, se não me falha a memória, se eu não estou aqui confundindo muito, tem a filha de um primo, mas é um primo bem mais novo do que eu não convivi tanto com ele, não convivo muito pouco, na verdade, com ele. Então, nesse caso também, se eu viesse a ter uma segunda filha hoje, não faria diferença, porque é um nome que, para mim, não tem conotação nem positiva e nem negativa. Essa prima em segundo grau, hoje é uma menininha de, sei lá, uns 3, 4 anos mais ou menos, não tem tanto significado para mim, assim, eu não tenho proximidade. E na família do meu marido também não tem nenhuma Luísa. Então poderia ser Clara ou Luísa, né? Enfim, por fim, na época, eu nem fiz essa análise, tá? Não tinha conhecimento de tudo isso, mas na época o meu marido escolheu o nome Clara. E então a minha filha hoje se chama Clara. Bom, é uma reflexão, é algo a ser olhado, a ser colocado ali na balança, né? Como tudo na vida, custos e benefícios, tá? Não tô falando aqui para descartar, mas eu tinha tanta vontade de colocar um nome na minha avó, na minha filhinha, então eu não posso mais. Ué, poder pode, tá? A gente pode tudo. Mas eu sugiro que você avalie aí custo e benefício e coloque esse critério de reflexão que eu estou colocando aqui para você hoje, tá? Bom, era a reflexão que eu tinha para colocar para hoje, espero ter contribuído. Até me vem uma coisa importante aqui que eu gostaria de colaborar mais um pouquinho. Não vou encerrar agora então, tá? Fica mais um pouquinho comigo. É porque eu fiquei aqui pensando na possibilidade de você que está me ouvindo, ou alguém que você conheça, né? Ter recebido o nome de alguém e a hora que você me ouve, você vai percebendo, nossa, emaranhei muito. E aí, o que fazer? Bom, então vamos pensar assim, você está aqui. E aí, em determinado momento, você emaranhou com aquela pessoa que você tem o mesmo nome, seja quem for, avô, avó, tio, tia, ou o pai ou a mãe, ou alguém que faleceu, um irmãozinho que faleceu. Então é olhar para cá, porque ó, emaranhou. E você ficou vendo muito mais aquela outra pessoa do que você mesma. E aí, quem é você? Boa pergunta, né? Quem é você? Então, um bom exercício é esse aqui, ó. Perceba-se. Desemaranhando. Isso. E sinta. Se for assim, como que você fica? E diga em voz alta. É assim que é. Eu sou eu. E você, meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, meu irmão, é você. Isso, espero que você tenha ficado bem, que você tenha conseguido acompanhar, ou pelo menos perceber algumas informações. E registre na sua mente, tome consciência destas sensações, destas percepções que você teve agora, ok? Respire profundamente e retorne. Bom, agora eu vou encerrar mesmo. Um beijão e até o nosso próximo encontro.